Como detectar tendências para desenvolver estratégias é o trabalho da agência de planejamento Limo Inc. Aqui conosco, Ana Kuroki, que é sócia da Limo Inc. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer. A primeira pergunta é: como uma pesquisa pode ir além do consumidor? Uma coisa que a gente vem notando é que, assim, o consumidor brasileiro, de uma forma geral, vem se sofisticando e se tornando cada dia mais complexo. A gente percebe isso não só nas classes mais altas, com uma coisa de especialização do mercado de luxo, com uma sofisticação em geral, de dificuldade mesmo, de tipos atitudinais do consumidor, mas também nos consumidores de classe média baixa, como a gente vem vendo, enfim, uma série de pesquisas a respeito desse novo consumidor brasileiro, da massa brasileira, e uma série de marcas super interessadas nesse tipo de consumidor. Ou seja, o consumidor, de uma maneira geral, seja ele da massa ou das classes mais altas, estão se tornando mais sofisticados, mais complexos, no sentido que não basta só olhar para o consumidor, quando a gente vai pensar numa estratégia de marca, a partir de dados demográficos, por exemplo. Isso já não é mais suficiente. Olhar classe, idade, sexo, cidade onde vive, só isso não basta, né? Hoje a gente tem uma série de dados emocionais, atitudinais, que vão tornando esse consumidor um pouco mais difícil. E aí, a Limo, o que a gente vem percebendo nos nossos últimos estudos? Sim, é muito importante, em diversos casos, para elaborar uma estratégia, estudar esse consumidor a fundo, contexto de vida, onde ele vive, hábitos, atitudes em relação a uma série de coisas, de consumo, de compra, etc. Mas também é muito importante, cada vez mais, olhar o ambiente onde ele está inserido, olhar grandes movimentos socioculturais que vêm acontecendo. São o que a gente chama de panos de fundo, onde o consumidor está inserido. Então, muitas vezes, o que acontece? As grandes agências, os grandes anunciantes, ficam muito preocupados em ir atrás só do consumidor. Eu quero entender como é o jovem de classe C, eu quero entender o que é a nova mulher adulta brasileira, o que ela tem feito, a nova mãe, o novo pai, enfim, e fica focado em estudar apenas o consumidor, quando, na verdade, tem uma série de informações no contexto por trás desse consumidor, onde ele vive, o tipo da cidade, o que está acontecendo com a cidade, o que está acontecendo com outros grandes dilemas da vida dessa pessoa, que circunda essa pessoa, que são tão importantes quanto só estudar o consumidor. E aí vou dar um exemplo, até acho que para ficar mais claro, a Limo recentemente fez um estudo enorme de tendências para uma grande agência, em que a gente basicamente usou Desk Research, que é você abusar de dados secundários, de informações já disponíveis no mercado, tanto de pesquisas quanto de matérias jornalísticas, de conteúdos de sites, de blogs, de uma série de coisas, aliado a entrevistas com grandes especialistas e formadores de opinião, para traçar e tentar entender grandes movimentos socioculturais que estão acontecendo e por acontecer no Brasil. Foi um estudo, por exemplo, que a gente em nenhum momento olhou diretamente para o consumidor. A gente não foi fazer uma pesquisa com nenhum tipo de consumidor. A gente focou em saber o que está acontecendo no universo dos consumidores brasileiros, né? E aí isso inclui todas as transformações políticas e econômicas que vêm acontecendo no país recentemente, toda a transformação cultural que vem acontecendo recentemente, toda a informação de mídia de massa, tudo que vem se transformando ao redor desse consumidor, para tentar olhar para ele num aspecto um pouco mais amplo. Né? A gente fez um zoom out no consumidor e isso tem sido um trabalho extremamente interessante, quando a gente sai um pouquinho dele. Ana, num cenário macro, logicamente, quais são as tendências que vocês têm conseguido vislumbrar? Tem algumas diversas aí, né? A gente tem uma que a gente tem falado bastante sobre ela, que acho que tem se falado bastante sobre a ascensão da nova classe média, a classe C, com todo o boom de consumo e de possibilidades, sobre o otimismo atual do brasileiro em relação à realização de sonhos, aumento de salário, emprego, enfim, uma série de coisas. Uma pergunta que a gente se faz muito
é o quanto isso, por exemplo, vai afetar a identidade do Brasil daqui para frente. O que a gente consegue enxergar? Pela primeira vez, o Brasil tem uma classe média poderosa. Antes era um país que até muito pouco tempo atrás, até 15 anos atrás, a gente tinha uma classe muito rica, uma classe muito pobre e um meio muito distante. Hoje o que a gente tem visto esse meio do caminho, essa classe média, ganhar um poder enorme, não só de consumo, mas de voz ativa e de uma série de coisas. Então uma coisa que a gente consegue vislumbrar, por exemplo, é que essa camada do meio, a gente vai ter que exigir mais dela intelectualmente, ao sentido de abusar de direito do consumidor. Vai ser uma classe que vai pedir mais por direito de consumidor, por estar consciente sobre coisas que compra, sobre custo-benefício, não só olhar para essa nova classe média como a galinha dos ovos de ouro, no sentido de sair comprando, ter mais acesso a crédito e comprar, mas eu acho que as marcas, eu acho que as grandes agências, acho que a grande indústria tem que começar a olhar para essa nova classe média que se forma de um jeito de consumidor do futuro, para um crescimento sustentável do país como um todo. Comprar ele já pode. O que falta a gente colocar nesse consumidor? É uma educação e é uma consciência em relação ao consumo, e ele vai se tornar, até pela natureza desse processo, que começa pelo consumo, ele vai se tornar cada dia mais exigente e sofisticado nesse sentido.